lá, vamos ver se a gente consegue estabelecer a conexão. As pessoas vão entrando e eu já vou convidar o Manuel. Vamos lá para a gente começar a nossa... Vamos ver se o Manuel já entra. Atualizando. Conectando. Manuel está online. E aí, Thiago, Perfeito. boa noite. Boa noite, Manuel. Tranquilo? O som tá bom? Te escuto bem. Você consegue me ouvir bem? Também. O Perfeito. som tá bacana. Ótimo. Só ajustar aqui a posição da câmera, já que estava me cortando pela metade. Sua câmera tá boa aí. Ficou legal. Tá bom? Tá ótimo. A luz. Muito bom. Ficou legal. Aqui. Bom, nossa ideia, como a gente estava já divulgando, era a gente fazer uma live aí para falar da estenose aórtica, o estado da arte. E a grande vantagem é que hoje, para o site, é uma data comemorativa. Hoje a gente chegou à 100ª publicação dos nossos textos que a gente faz semanalmente, 2 vezes por semana. O que significa que estamos quase inteirando 1 ano de site com a publicação regular, como a gente encontra. E aí nós fizemos, inclusive, aí um podcast um pouco mais comprido para o pessoal poder ouvir. Ó, a Paty mandou que tá com saudades de você aí, mano. Já mandou um recadinho. Oi, Paty. Ó, tem gente na Venezuela assistindo a gente. Muito bom. Então a gente acabou fazendo hoje, na verdade, um dia comemorativo. E escolhemos a data de hoje para a gente fazer exatamente uma live falando sobre estenose aórtica, que é um tema que você já confessou para mim algumas vezes. É o seu tema predileto dentro das valvopatias, tá? É o tema que me palpita. Exato. Como aqui provavelmente a grande maioria já te conhece de longa data, Manuel, mas eu vou ter que fazer uma pequena apresentação para aquelas pessoas que começaram a seguir tem pouco tempo. O Manuel, ele é cardiologista, fez Dante Pazanese com a gente, depois conseguiu o título da IMB, depois fez valvopatia, especializou-se em valvopatia também lá no Instituto Dante Pazanese com a gente. E é mestre pela USP, pela Universidade de São Paulo, concluiu o mestrado no ano passado e eu tive a honra de poder assistir a defesa desse grande colega. Estou certo? É isso aí. A gente seguiu essa trajetória, né? Então, cardiologia no Dante, título pela MB, fellow em válvula lá no Dante também, mestrado. E atualmente a gente está agora aqui em Brasília, né? Tive a honra de ser convidado e puxado por grandes colegas e cardiologistas aqui de Brasília. E a gente agora está conseguindo fazer um pouquinho do nosso trabalho aqui, né? Então, assim, estou no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, com médico assistente, preceptor da residência, médico assistente lá no setor de valvopatias, e também no Instituto do Hospital de Base do Distrito Federal, né? Também onde faço parte também do ambulatório de valvopatias. Então, assim, estou agregando aí 2 grandes serviços, tendo bastante contato com as doenças valvares e tendo a oportunidade de levar um pouquinho do trabalho que a gente conseguiu desenvolver bastante lá em São Paulo e agora entregar esse trabalho com qualidade também aqui em Brasília para os pacientes que tanto precisam. Então, é bastante gratificante a gente ter seguido essa trajetória e hoje poder estar trilhando um caminho em uma especialidade que ainda, apesar de ser bastante conhecida fora, aqui no Brasil também, mas assim, como forma de especialidade, né, a gente não tem tantos especialistas, né? Existem mais médicos atuando na área, mas assim, com formação e tudo, e que gostam tanto do assunto, né? E para estar trabalhando só com isso, para mim, é bastante prazeroso. Legal. A gente vai dividir essa live, vai ser como a gente vai passar pelo estado da arte. Nós vamos falar de tudo que a gente pode abordar aqui nessa nossa hora aí de live de estenose aórtica. E a gente vai dividindo, hora eu vou falando, o Manuel vai complementando. E se as pessoas tiverem dúvidas e quiserem ir perguntando, a gente vai encaixando as perguntas ao longo da live e vai respondendo. É bom que a pessoa continue acompanhando a gente. Tá? E aí, para começar, o que a gente vai fazer é trazer, desde o início, a definição de estenose aórtica, correto? Estenose aórtica nada mais é do que a obstrução ao jato de sangue que sai do ventrículo esquerdo e vai para a aorta.
Normalmente, a gente tem uma válvula aórtica com uma área de 3 a 4 centímetros quadrados. Esse é o padrão normal do ser humano, correto? Esse valor vem se reduzindo por vários motivos e a gente pode discutir a etiologia de cada valvopatia aórtica, mas ele vem se reduzindo. E quando ele abaixa de 1, ele torna-se uma estenose aórtica importante. Abaixo de 1,5, a gente já fala que a gente tem uma lesão moderada, e aí abaixo de 2 a gente teria uma lesão discreta. Mas a coisa começa a pegar, de fato, nas valvopatias de forma geral e também na estenose aórtica, quando ela se torna uma lesão importante. E a nossa definição aqui de lesão importante vai sempre passar por uma área valvar de menor que 1, ok? Por definição é isso. Obviamente temos questões de etiologia. A mais comum que está sendo discutida hoje é a calcífica degenerativa, que vem muito acompanhada do idoso, que compartilha aquela quantidade grande de comorbidades igual a doença arterial coronariana, indivíduo diabético, hipertenso, tabagista, renal crônico, dentre essas outras comorbidades. Mas nós também temos que lembrar outras etiologias. Vivemos num país subdesenvolvido, onde nós temos muita incidência de cardiopatia reumática. E estenose reumática, de origem reumática, ainda é bem prevalente no nosso meio. Não só aqui em São Paulo, mas também lá para o Manuel aí em Brasília. Tenho certeza disso. Nos pacientes mais jovens, a etiologia congênita, vem com a válvula aórtica bivalvar ou bicúspide. Hoje em dia a gente aceita os dois nomes, o mais adequado, anatomicamente falando, seria bivalvar. Mas tanto bicúspide como bivalvar a gente acaba levando da mesma forma. Inicialmente pode desenvolver insuficiência aórtica, mas em estágios mais avançados, o indivíduo vai envelhecendo, pode evoluir sim com estenose aórtica, também degenerativa de forma mais agressiva, mas a etiologia, no caso, é bicúspide. E aí, traçando esse passo inicial, eu gosto sempre de falar do exame físico do paciente que tem estenose aórtica. De forma bem direta, é um indivíduo que você vai encontrar no seu consultório com umas queixas de anamnese de dor torácica, síncope ou dispneia. Passando nessa tríade, que é a tríade clássica da estenose aórtica, você vai examinar esse paciente e encontra um sopro sistólico clássico em foco aórtico em forma de diamante, ou crescendo e decrescendo. A nomenclatura ela é a mesma dos dois lados, ok? Ó, tem amigo seu aí que está em Brasília dando tchau aí, ó, o Túlio dando tchau. Já viu o Marco também, já apareceu aqui já algumas vezes. Então o pessoal está aí seguindo o grande Manuel de Brasília. Então, depois do exame físico, você conseguiu fazer o diagnóstico, o que a gente vai buscar? A classificação. E aqui começa a ficar interessante, porque a classificação de valvopatia surgiu em 2014 pela American Heart, divide de A, B, C e D, correto? O A é aquele mais simples, onde o indivíduo tem, na verdade, um fator de risco. Ele tem uma válvula aórtica bicúspide, mas não tem lesão significativa. Então, ele está lá, ele não tem estenose, não tem insuficiência, ele é estágio A porque ele tem uma chance maior de desenvolver valvopatia. Quando esse indivíduo desenvolve valvopatia, mas de intensidade discreta a moderada, ele vai ser classificado como estágio B de bola, ok? E a gente reserva o estágio C e D para aqueles indivíduos que desenvolvem lesão importante. A diferença entre os dois é que o C é assintomático e o D é sintomático. Legal, já temos mais de 100 pessoas online. Vamos chegar daqui a pouco na meta do Gustavo Lima aí de 1,5 milhão, mas estamos caminhando firme. Estamos com a audiência legal, 110 agora, estamos indo bem. Então, a gente fica para o indivíduo que tem lesão importante quando assintomático, recapitulando o estágio C, e quando sintomático, aqueles 3 sintomas, principalmente que eu acabei de falar, estágio D. E aí, Manuel, o que você fala para a gente? Dentro da estenose aórtica, existe alguma subclassificação dentro do estágio C? O que você conta para o pessoal que está assistindo a gente do estágio C? Como você começou, Thiago, realmente existe essa classificação da American Heart, né? E no estágio C, a gente, assim como no estágio D, a gente pode subdividir, né? E especificamente o estágio C, que são os pacientes que têm estenose aórtica importante, só para relembrar. Então, área valvar menor do que 1 centímetro quadrado, né? Ou velocidade na via de saída acima de 4 metros por segundo, ou 400 centímetros por segundo, ou um gradiente pico de 64 ou um gradiente médio acima de 40. Porém, esses pacientes são assintomáticos. E aí, dentro do estágio C, a gente ainda subdivide esse estágio em C1 e C2,
onde C1 é o paciente que é assintomático, tem essas alterações de estenose importante, porém com fração de ejeção preservada. E o C2 são os pacientes que são assintomáticos, têm uma estenose aórtica importante, porém a fração de ejeção já é menor do que 50%. Assim, na própria evolução da doença, quem gosta de estudar estenose aórtica como eu sabe que ao longo do tempo você tem uma hipertrofia concêntrica. E à medida que vai passando, essa hipertrofia concêntrica, você tem um aumento do músculo cardíaco e a vascularização ela não acompanha esse aumento de musculatura. Então, ao longo do tempo, você vai tendo pequenos focos de isquemia e fibrose, e a gente tem um sintoma que você citou, que é a angina, né? Ao longo do tempo, você vai ter essa fibrose que vai evoluindo, logicamente, disfunção diastólica, tá certo? E esse coração ele tem uma dificuldade de encher ao mesmo tempo e de ejetar. E aí, eventualmente, como você tem um débito cardíaco fixo, você pode ter síncope à medida que você faz um esforço físico, por exemplo. Se a gente lembrar da fisiologia, e eu adoro fisiologia por causa disso, e a fisiologia na estenose aórtica, ela é muito bela. Se a gente lembrar onde pressão arterial é débito cardíaco versus resistência vascular periférica. E débito cardíaco, na estenose aórtica, ela é fixa. Então, se você faz atividade física, a resistência vascular periférica cai, automaticamente a pressão cai. E aí você vai ter síncope. E nesse progresso, nessa evolução da doença de fibrose, disfunção diastólica, você tem a fase final, né, que é a disfunção sistólica. Ou também, pela própria hipertrofia, você vai ter uma cavidade pequena, com stroke volume baixo, e ao longo do tempo você pode evoluir para mais disfunção e ter propriamente a disfunção sistólica, levando aos sintomas. Então, mais especificamente no paciente C2, né, onde você tem disfunção, a gente acaba, às vezes, enquadrando ele junto no pacote do paciente D, que é o paciente que tem indicação de cirurgia, classe 1, pelas diretrizes atuais, mas o paciente C1, que é assintomático, vem aquela dúvida, por que operar esse paciente? E desde o questionamento de Rose e Brouwer, de 1968, onde a gente mostrava aquela curva, depois a gente pode deixar aqui no storage, que os pacientes que eram assintomáticos, o risco de morte súbita era menor do que 1%. Né? Então, por isso você não tinha indicação de operar esses pacientes assintomáticos. Mas também levando em conta que você for fazer o STS, o score, o risco da própria cirurgia, às vezes era 3%, 4%, mesmo com um paciente com Euroscore baixo. Então, você colocava na balança, dava para acompanhar clinicamente esses pacientes. Porém, a gente poderia fazer alguns exames. E dentre os exames, para avaliar se é realmente assintomático, cabe para esses pacientes ter um teste ergométrico. Né? Porque o teste ergométrico a gente vai imputar nesse paciente, né, um estresse, e esse estresse vai fazer a frequência cardíaca aumentar, fazer com que a resistência vascular periférica caia, e a gente vai avaliar a pressão. A gente vai ter uma pressão em platô, ou a gente vai ter uma queda da pressão, aí isso acaba virando um critério para a gente operar também. Não é classe 1, mas é classe 2A, né, de acordo com a diretriz europeia, para a gente indicar a cirurgia. Então, nesses pacientes C1, vale a pena, né? A gente está avaliando o teste ergométrico. Mas, recentemente, também, a gente tem até uma publicação de tratamento no paciente com estenose aórtica assintomática, eu acho que é bem válido agora para a nossa realidade. Em 2019, tanto no New England, de um trabalho um pouco mais antigo, de 2018, que foi o Recovery, que eles avaliaram os pacientes com estenose aórtica, importante, e eles colocam um critério adicional de muito grave, onde eles consideraram os pacientes com uma área valvar abaixo de 0,75, um gradiente médio acima de 50 na via de saída, ou uma velocidade acima de 4,5. E tentaram acompanhar esse grupo de pacientes. Foi em torno de 150 pacientes, divididos 75-75, entre tratamento conservador e tratamento cirúrgico. E eles conseguiram observar que a mortalidade dos pacientes em tratamento clínico não era mais menor que 1%, um pouco maior do que 1,4%, mas no segmento do longo prazo, de 4 a 8 anos, avaliaram que o risco de morte súbita poderia chegar até 14%.
Então, talvez os conceitos de operar o paciente assintomático possam mudar em algum momento, ainda mais agora com o advento do TAV, né? Então, acho que a gente conseguiu abordar bem, né? Eu acho que essa questão do C2, do assintomático e, assim, esses novos conceitos e esses novos conhecimentos já à luz dos novos trials, né, que estão surgindo, eu acho que é bem bacana. A gente tem bastante coisa aí para falar. Legal, legal. Então, o indivíduo que é assintomático, então ele foi bem classificado, C1, C2, as indicações perfeitas. Agora, imagina que esse indivíduo, então, fosse fazer o teste ergométrico e apresentasse uma dessas alterações que você falou, ou a gente, na verdade, mostrasse que esse era o indivíduo que estava se autolimitando, que é uma coisa que acaba sendo comum, né? No nosso público, né? Exatamente, nosso público idoso. Logicamente. Uma vez aí que ele tem sintoma, D, né? Exato, o D. E o D aí nós também temos na estenose aórtica uma série de subclassificações. Só que aí você tinha o C1 e C2, eu já trago já o D1, o D2 e o D3. E para começar a explicar aqui, eu já vou dividir em dois grandes blocos. O bloco do indivíduo que tem uma estenose aórtica com gradiente alto e o indivíduo que tem estenose aórtica com gradiente baixo, ok? Todos eles, como eu estou falando, vão ter uma área valvar menor que 1, igual a gente definiu no início, igual o Manuel acabou de falar. Mas uma vez que ele tem um gradiente médio acima de 40, esse é um indivíduo que, independente da fração de ejeção que ele tenha, ele é classificado como estágio D1. É o clássico, é o que a gente está acostumado a ver. O indivíduo, então, tem uma área valvar pequena, o sangue, ao passar por aquela estenose, sobe o gradiente, esse gradiente médio sistólico passa de 40. Esse é o estágio D1, é o clássico. Ok? Esse é o de alto gradiente. E existem as estenoses aórticas de baixo gradiente. E aí nós dividimos em dois tipos, o D2 e o D3. O D2 é aquele indivíduo que é classificado como low flow, low gradient, ou baixo gradiente, baixo fluxo. Ele é um indivíduo que tem disfunção do ventrículo esquerdo. Ele tem uma função sistólica abaixo de 50%. E por isso não consegue gerar gradiente na via de saída. Então ele não tem força contrátil para que o sangue, ao ser ejetado, gere um gradiente médio acima de 40. Ele tem uma área valvar menor que 1, porque é uma lesão importante. E a classificação é essa. Ele tem um gradiente médio abaixo de 40. Não era esperado, mas tem. E tem uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. É o estágio D2. Esse é o indivíduo que nós reservamos para ele um teste de estresse com dobutamina, com baixas doses de dobutamina. Quando eu chamo baixa dose de dobutamina, a gente vai até 20 microgramas quilo minuto. O teste que a gente faz para isquemia, ele vai até 40, então é uma dose maior. Para avaliar se o indivíduo é baixo fluxo, baixo gradiente, a gente vai até 20 microgramas quilo minuto. E aí você faz o teste, você infunde dobutamina nesse indivíduo. Como ele tem uma disfunção sistólica, se você conseguir recuperar essa função sistólica com o uso da dobutamina, você vai observar como que fica o gradiente desse paciente. Esse é o racional do uso da dobutamina. De forma criteriosa, você olha um parâmetro que chama stroke volume. É o tanto de sangue que sai do coração a cada batimento. O ecocardiografista vai lá e faz esse cálculo, ele vê o tanto de sangue que passa na via de saída. Se essa quantidade de sangue aumentar em 20%, quer dizer que eu dei a dobutamina e a contratilidade melhorou. Nesse cenário, a gente chama que esse paciente tem reserva contrátil positiva, ok? Subiu 20%. E aí eu olho novamente o gradiente. Se o gradiente subiu, ok, era uma estenose aórtica verdadeira, eu sigo com esse paciente como sendo uma estenose aórtica importante. Ou não, ele pode subir o stroke volume, ou seja, o ventrículo voltou a contrair com força, mas o gradiente não subiu mesmo assim. E a área valvar abriu. Então, na verdade, estava passando pouco fluxo por disfunção sistólica do ventrículo esquerdo e ele não tinha uma estenose aórtica importante. Era apenas pouco fluxo que não deixava abrir a válvula. Nesse cenário, é uma estenose aórtica moderada ou pseudoestenose aórtica. A discussão de tratamento nesse grupo ainda é muito complicada na literatura. Existem grupos que indicam cirurgia mesmo assim, que nesse cenário, independente da gravidade da lesão aórtica, ele teria algum benefício. Existem grupos ainda que não indicam. A gente pode depois até conversar isso um pouco mais, se tiver tempo, com o pessoal aí, ok? E como eu falei para vocês, existe um outro tipo de estenose aórtica estágio D, que é o D3, tudo bem? Então lembrando, D1, independente da fração de ejeção, você tem área valvar menor que 1, gradiente médio acima de 40.
D2, você tem disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, fração de ejeção abaixo de 50. Você tem área valvar menor que 1 e gradiente menor que 40, o que não era esperado. E existe um outro tipo, que é o indivíduo que tem área valvar menor que 1, gradiente menor que 40, mas ele tem a fração de ejeção preservada. O que todo o racional que nós fizemos para o estágio D2 parece que não faz sentido para esse D3. Ele é chamado de paradoxal, porque realmente é um paradoxo. E ele acontece porque geralmente trata-se de um indivíduo pequeno, tem uma cavidade ventricular pequena e tem uma série de doenças que aumentam a resistência vascular periférica. É um indivíduo metabólico, é uma velhinha pequenininha. Então, esse indivíduo, ele não tem volume sistólico e ele não consegue fazer gradiente. E aí nós pegamos o tanto de sangue que sai da válvula dele e indexamos para o tamanho dele, que é o stroke volume indexado. Quando você encontra isso num valor pequeno, e o limite que nós usamos é 35, nós definimos que esse paciente tem uma estenose aórtica estágio D3, que é o que nós encontramos no guideline hoje em dia. Concorda comigo, Manuel? Concordo. E aí vem uma abelhinha aqui, né, que a gente está acompanhando os últimos congressos, né, o American Heart, né, que não aconteceu, o American College, né, o ESC do ano passado, e aí eles acabam falando, né, de um possível D4. Então, eu acho que, para quem gosta, eu adoro estenose aórtica. E aí, Thiago, existe ou não existe esse D4? Tá História? certo. Como é? Junto com você fizeram a mesma pergunta e a Bruna já fez. E o estágio D4? Tem usado essa classificação? Você vê que você já está lendo a cabeça do pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, foi... A equipe do Dr. Pibarot, ele fez um trabalho que foi publicado já no Congresso Europeu do ano passado, onde ele trouxe um outro cenário de paciente. É um pouco mais complexo e talvez você precise de um conhecimento ecocardiográfico um pouco mais profundo. Mas eu vou tentar trazer isso de forma mais simples para a gente. Imagina que a partir de agora você tem um paciente igual ao estágio D3. Ele tem, então, a fração de ejeção dele é preservada. Ele tem um gradiente baixo e tem uma área valvar menor que 1. Só que quando você vai olhar o stroke volume dele, não é baixo, é normal. E esse indivíduo, você tem que observar, então, agora um outro parâmetro para ele, que é o fluxo transvalvar. Okay? Quando você observa o fluxo transvalvar, você vê que esse paciente tem um fluxo alterado. Ele tem o stroke volume preservado, mas fluxo alterado. E aí ele lança algumas ferramentas que a gente poderia usar. Ou você pode fazer uma área valvar projetada, que é você, imaginando que esse indivíduo fizesse fluxo normal, você calcula à mão quanto vai dar a área valvar dele, independente de dobutamina ou não, e se essa área valvar, nesse fluxo projetado D menor que 1, trata-se de uma estenose importante, estágio D4. Embora esse nome ainda não seja aceito pelas diretrizes, a gente já sabe que ele existe. Ou então, o indivíduo que você vê que não tem variação de fluxo, você pode lançar a mão do score de cálcio da válvula aórtica. Você deita o paciente no tomógrafo, você não usa contraste, e você compara, igual é feito no score de cálcio coronariano, você compara a quantidade de cálcio que existe na válvula aórtica. De forma também bem categórica, homens com valor acima de 2.000 e mulheres com valor acima de 1.200, está configurado que esse paciente tem uma estenose aórtica importante. E se você não classificou ele nos outros estágios que a gente falou, D1, D2 e D3, muito provavelmente esse indivíduo vai entrar no estágio D4, que agora está começando a surgir na literatura, e aí você trataria esse paciente de forma mais agressiva, coisa que alguns anos atrás era considerado como estenose aórtica indeterminada, e o tratamento clínico era o que predominava. Não é o que a gente está vendo mais. Talvez intervir nesse paciente seja o melhor cenário, que seria uma nova classificação. Mas sim, existe o estágio D4, não em diretriz ainda, mas já numa série de publicações grandes aí, de revistas bem importantes. Já pegando um pouquinho do seu gancho aí, além dessas avaliações habituais que a gente já está acostumado para o paradoxal, né, que é o score de cálcio e tudo mais, a gente tem um questionamento, né, que esse paciente ele possa ter realmente uma disfunção diastólica importante, uma disfunção diastólica importante. Então, assim, existem alguns trabalhos mostrando realmente que esses pacientes, no segmento a longo prazo, eles se beneficiaram realmente de cirurgia.
E atualmente tem muitos estudos também no sentido de avaliar novos marcadores de doença, né? Que inclusive essas novas avaliações elas vão ser incluídas em novos trials, né? Que estão acontecendo para TAV, né? No paciente assintomático, né? Que é o Early TAV e o Evolved, né? Que pegam pacientes assintomáticos. E esses pacientes, de uma maneira geral, eles são avaliados por alguns marcadores, às vezes da própria ressonância, né? Marcadores de fibrose, como na própria fisiopatologia da doença. A gente tem um aumento da parede, tem um acompanhamento da vasculatura e você tem processo de fibrose, inclusive marcadores laboratoriais, como o próprio BNP também. Então, se você for olhar nessas novas publicações do próprio Barô, né? E de outros grandes pesquisadores, eles colocam já esses novos marcadores na própria avaliação, né, desses pacientes, no intuito de auxiliar a indicação do cardiologista, seja o cardiologista clínico que está conduzindo o caso, seja o próprio hemodinamicista, uma maneira aí de estar avaliando esse paciente quando ele quer se cercar de mais alguma característica para indicar a cirurgia. Enfim, então, assim, também é um campo aí ainda muito fértil para novas publicações a respeito dentre as subclassificações da própria estenose aórtica. Legal. Até agora, então, a gente já passou por definição da doença, algumas questões de etiologia, exame físico e aprendemos a classificar. Eu já deixei para vocês aí nos stories, nos stories um spoiler que a gente ia colocar aqui hoje, que é exatamente o resumo da classificação. Vou deixar também a questão que o Manuel falou aí da curva de sobrevida do paciente, do trabalho seminal do Dr. Braunwald, da década de 60. E vou colocar também o link de uma aula que a gente gravou no ano passado, explicando todos os estágios de D1 a D4 desses pacientes, já com uma visão mais ecocardiográfica. Então, quem quiser aprofundar ecocardiograficamente falando, é só depois clicar no link, já cai direto no YouTube, a aula fica lá liberada para todo mundo, tá bom? Agora a gente vai dar seguimento. Uma vez que a gente chegou até esse ponto aqui que a gente já falou, vamos falar um pouco de intervenção, né? E aí, Manuel, eu te pergunto, como que foi que surgiu a intervenção na estenose aórtica? Da onde veio essa história? Quem criou essa história? Assim, a cirurgia cardíaca, né? Então, assim, desde a década de 50, né? Existem muitos cirurgiões, né? Em várias localidades do mundo, né? Abordando e começando os primeiros passos, logicamente. Então, não teve um ponto específico. Mas quando a gente fala de cirurgia, a gente tem que falar também os casos que começaram a dar certo e as primeiras próteses, né? Então, assim, na nossa própria publicação do Estado da Arte, eu gosto de citar, né, citar o Dwight Harkin, né, que era um cirurgião lá de Boston, né, isso na década de 50 para 60, né, ele e seus colegas, né, começaram a fazer os primeiros implantes que deram certo. Mas, assim, deram certo, quando a gente fala deram certo, é bem diferente do que a gente tem hoje na atualidade, né? As primeiras próteses que a gente tem na época, né, a gente pode passear aí por próteses que tentavam simular como é que era especificamente, falando da prótese aórtica, né? Então, assim, a gente tinha folhetos de Teflon, né, cobertos com a borracha feita com material semelhante ao silicone, né, chamada de silicônio, né, e eram suturados no anel, só que era um processo muito rudimentar, né? Isso na década de 60, né, o Harkin e colaboradores, eles começaram a fazer esses testes, só que essas próteses, Thiago, assim, o fluxo, né, e a própria força ejetada na via de saída fazia com que 2 a 3 anos você tivesse uma destruição e uma disfunção. Mas esses primeiros processos cirúrgicos, eles foram bem interessantes, porque eles abriram caminho, né, para o que a gente tem hoje. E 50, 60 anos depois, a gente tem essas maravilhas tecnológicas que eu chamo, né, que foi uma associação entre cardiologista, cirurgião, bioengenharia,
hemodinamicistas, para a gente conseguir hoje a gente ter as próteses que eu falo, às vezes o paciente, vários colegas que às vezes mandam mensagem, paciente meu do consultório fala, doutor, me diz uma prótese muito boa, quando o paciente tem, por exemplo, uma estenose aórtica, uma paciente jovem, uma válvula aórtica bicúspide, quer colocar. Então, assim, eu consigo citar. Se não tem um conflito de interesses, então, vou citar, né? Então, a gente tem a Magna Easy, né? A Magna Easy, a Resília, que são próteses da Edwards, de terapia anticalcífica e que prometem entregar in vitro, né? Uma vida útil de até 30 anos. Então, quem poderia imaginar, né? Eu gosto de lembrar bastante das aulas do grande professor Dorival, né, do nosso professor querido lá do Dante, que ele fala, prótese perfeita é só a que Deus colocou na gente, cara. Enfim, então foi o melhor engenheiro, bioengenheiro que possa ter, independente de religião, ou foi evolução. Até agora. Enfim, até agora a melhor prótese é a que a gente nasce, mas assim, se uma prótese conseguir, biológica, conseguir te entregar uma vida útil, uma durabilidade aí de 30 anos, e a gente tem também a trifecta, né? Então, da Medtronic também, que são próteses que, assim, igualmente, são próteses muito boas, né? Então, assim, que prometem entregar uma vida útil. Mas, eventualmente, se não é prótese biológica, as próteses mecânicas, as próprias próteses mecânicas, que hoje a gente tem um combinado de ligas onde você consegue ter, né, uma prótese que, em tese, né, na vigência de anticoagulação, você vai ter uma prótese para a vida toda. E ainda mais atualmente com a nova prótese, né, que a gente tem da Onex, que você consegue, inclusive, já com trabalhos, você ter níveis de anticoagulação entre 1,5 e 2, né? Baixos níveis de anticoagulação, de controle do INR, utilizando o Marevan. Então, assim, Tiago, essas situações nesse processo de 50 anos, hoje o que a gente vê é essa evolução da medicina no intuito de entregar um processo cirúrgico e uma prótese adequada, e sem contar, logicamente, né? Eu acho que você pode abordar melhor do que eu, sobre TAV, cara. Então, assim, tudo começou com os estudos aí em 2009, e por aí foi, e hoje está no mundo, né? Hoje a gente tem milhões já de pacientes tratados, né? Com as novas próteses, autoexpansíveis, balão expansíveis, né, prometendo entregar para a gente um tratamento minimamente invasivo. Então, assim, eu sou, além de gostar de medicina, eu sou um cara apaixonado pela história. Então, assim, quando você vê esse processo evolutivo, né, e o que a gente tem hoje, eu quero estar vivo para daqui a 50 anos a gente estar fazendo uma live e saber o que é que vai acontecer. Né? E está falando aqui de estenose aórtica e não vai ter mais cirurgia, vai ter nanotecnologia, não sei, tá entendendo? Então, assim, tem muita coisa. É um campo bem fértil. Legal. Esse tema é muito bom, porque assim, agora vem sempre aquele questionamento que todo mundo chega no ambulatório lá de valvopatia e fala, mas vamos indicar um TAV para esse paciente? Aí você vai lá e fala, não, veja bem, esse não é um caso para TAV, é um caso para cirurgia convencional. E aí eu trago exatamente isso. Qual é a diferença ou quais são as situações que vai me fazer tender a indicar uma correção transcatéter percutânea, que é minimamente invasiva e que realmente está na moda agora? Todas as mesas de debate falam de TAV. Não tem como ser num evento de cardiologia hoje que não fale de troca transcatéter da válvula aórtica. Ou então não, esse é um paciente ideal para você indicar cirurgia convencional. E aí tem vários colegas aqui que interagem com a gente aqui no Instagram, que são cirurgiões cardíacos, e que a gente sempre fala, não, tem espaço e tem casos que não tem discussão. A indicação é para troca valvar convencional. Se você vai colocar depois uma biológica, uma mecânica, a gente também fala algumas situações que pendem para um lado ou para o outro. Mas de forma bem direta, quais seriam as indicações de TAV hoje que nós temos na literatura mundial? Isso que eu digo assim, são grandes trabalhos, bem feitos, bem elaborados, que trouxeram essa informação para a gente. Óbvio que a indicação ela é individual do médico cardiologista que está acompanhando o paciente, não tem a menor pretensão de intervir nisso. O que eu quero trazer aqui é o que nós temos de literatura científica publicada e evidência.
Então, o que nós temos é o seguinte, TAV, até que se prove o contrário, é para paciente idoso. Hoje nós não temos um documento formal que indique TAV em pacientes abaixo de 70 anos. A gente sabe que alguns trabalhos utilizaram pacientes de 65 anos, mas o número desses pacientes nessa idade é muito baixo. Então, não dá para a gente extrapolar e indicar troca transcatéter para paciente abaixo de 70 anos. Essa é a primeira coisa. Quando o TAV surgiu, foi exatamente quando você falou, a primeira vez que foi implantado um TAV no mundo foi em 2002. A equipe do Cribier, lá na França, implantou o primeiro TAV e era usado só para paciente inoperável. Era um paciente que não tinha outra alternativa, ele ia evoluir para tratamento paliativo e aí fizeram a troca transcatéter e deu certo. No paciente especificamente não deu muito certo não, mas viu que a técnica em si deu certo. E aí os primeiros trabalhos compararam paciente de alto risco cirúrgico ou inoperável com paciente de tratamento clínico e viu que intervir de forma transcatéter melhorava a sobrevida, a qualidade de vida. Anos mais tarde, vem as publicações com paciente de risco intermediário. E aí sim, os pacientes então não tão graves foram comparados com aqueles pacientes que foram operados cirurgicamente. E aí você viu que você não tinha uma diferença. A gente vai deixar salva a live sim, Vitor, fica tranquilo. Depois eu deixo ela aqui, ela fica 24 horas no ar no Instagram e depois eu vou tentar já jogá-la para o YouTube, que aí ela fica ali para sempre. E aí você tinha os indivíduos, então, com risco intermediário e viu que não tinha diferença para a cirurgia convencional de troca valvar aórtica em centros de alta expertise. Atualmente, nós vivemos as publicações dos pacientes de baixo risco cirúrgico. Então, nós temos o PARTNER 3, o Evolute Low Risk, que mostram que quando compara TAV, que é a troca transcatéter, com a cirurgia convencional em pacientes de baixo risco cirúrgico, mostrou que são situações bem semelhantes. Alguns detalhes de reinternação, mostrando que talvez o TAV fosse melhor, mas isso aí eu concordo que tem muita discussão de metodologia. O que fica para a gente é que são tratamentos equivalentes. São tratamentos que vão melhorar a sobrevida, que vão melhorar a qualidade de vida. Mas é muito bom frisar, todos esses trabalhos, pacientes que fizeram TAV, são aqueles acima de 70 anos. Então você vai discutir TAV só para idosos acima de 70 anos, pelo menos nos dias de hoje. Tudo bem? Existe o outro cenário. Aquele paciente tem estenose aórtica e tem 55 anos, por exemplo. Esse é o indivíduo que eu vou indicar cirurgia convencional para ele. Eu não vou indicar troca transcatéter. Tá? Ao indicar uma cirurgia convencional para esse indivíduo, eu tenho duas opções. A prótese biológica e a prótese mecânica, exatamente como você falou. Quanto mais jovem o paciente é, existe uma tendência maior de colocar uma prótese mecânica nesse indivíduo. Porque a prótese biológica ela vai se degenerar com o tempo e aí você vai ter que fazer uma reoperação nesse indivíduo. Já a prótese mecânica, não. Trombose de TAV, já vamos falar também. A gente já cita então a complicação de trombose de TAV na sequência. Pode deixar. É até bom que a gente fala junto de anticoagulação e fala da complicação, que é exatamente a trombose. A gente aborda esse assunto junto. Então, aqueles indivíduos muito jovens, a tendência é colocar uma prótese mecânica para ele. Porque a prótese mecânica ela dura provavelmente a vida inteira, mas ela tem um problema, que é a necessidade de anticoagulação. Você vai ter que manter o INR desse indivíduo entre 2 ou 3 se ele tiver um baixo risco de trombose, ou entre 2,5 e 3,5 se ele tem um risco de trombose aumentado. Depois a gente vai abordar isso melhor, tá? As situações específicas de cada um. Já aquele indivíduo que já está mais para o final da vida, mas que não tem indicação de troca transcatéter ainda, por exemplo, um indivíduo de 65 anos, esse é o indivíduo que você vai indicar para ele uma prótese biológica. Como o Manuel falou, se você coloca uma prótese biológica de alta performance, ela fica aí 20 anos com ele, ele provavelmente vai morrer de outras causas e a prótese vai estar normofuncionante, ele não vai precisar ter usado o anticoagulante ou se exposto ao risco de ser anticoagulado, já numa fase de maior risco para sangramento, como é o idoso, né? O idoso mais avançado, octogenário, tem risco de queda, risco de sangramento por outras comorbidades que vêm junto, né? E aí, diante disso, Manuel, eu te faço essa pergunta. Qual é o indivíduo que você vai indicar anticoagulação? Como você vai anticoagular esse indivíduo? A gente sabe que isso é tema para uma live inteira, sozinho, né? Não dá para a gente abordar isso tudo aqui, mas você vai trazer para o pessoal aí umas diretrizes sobre isso. E depois a gente aborda o que o Antônio pediu para a gente. As complicações exatamente do risco de trombose de prótese, já que você fez uma troca nesse paciente. Vamos lá. Não, bacana. É bem isso, Thiago, o que você falou, né?
a escolha da prótese, se vai ser bioprótese, se vai ser prótese mecânica, assim, quando a gente olha nas diretrizes, classe 1 de evidência para as duas coisas, primeiro é o desejo do paciente, né? Então, assim, o desejo do paciente de, às vezes, não querer. Aqui o Douglas acabou de falar aqui e colocou uma prótese mecânica aos 30 minutos. Ele fala, cara, eu não quero operar novamente. Então, você coloca uma prótese, vai cuidar dela, vai tomar o anticoagulante, logicamente você vai ter algumas restrições, mas se me perguntassem também, meus residentes que me acompanham no ambulatório, eles veem que eu advogo bastante a questão da indicação da prótese mecânica. Porém, ao cubo, a gente tem várias restrições. E quando a gente fala de restrições, aqui no Brasil, como você falou lá no comecinho da live, né? A gente tem muitos pacientes aqui que têm doença, seja mitral, seja aórtica, por doença reumática, né? Por febre reumática. E quer queira, quer não, né? Uma publicação do Watkins espetacular falando de febre reumática, fala que é uma doença que está ligada à pobreza. E ligada à pobreza, você tem também um baixo nível cognitivo, você tem também uma baixa escolaridade. Então, quando a gente vai para as diretrizes para indicar as duas próteses, a gente tem que levar em consideração uma série de fatores. E eu gosto de lembrar, né, também uma aula espetacular que a doutora Samira, também uma grande mestre lá do Dante, fala que é assim, cara, prótese você tem que individualizar cada caso. Então, como você falou, eu vou colocar mecânica, o paciente é jovem, eu vou colocar mecânica. Beleza, ele é jovem, mas se ele tiver alguma situação, por exemplo, mulher jovem e está na fase fértil, quer engravidar. Então, essas daí, talvez, não que seja impossível, mas talvez eu coloque primeiro uma biológica, faça uma prole completa e aí depois... Então, assim, isso que não existe uma regra. Então, isso que você falou é bem bacana. Quando a gente passa, uma vez que a gente colocou a prótese, seja biológica ou mecânica, a gente falar de anticoagulação. A mesma coisa, a gente tem as diretrizes também, discorrem bastante disso, e como você falou, já teve uma live, inclusive, com o doutor Ideus Duita sobre anticoagulação, né? Então, assim, quem sou eu para falar de anticoagulação, mas tentando resumir um pouquinho da nossa experiência, em geral, prótese mecânica, anticoagula sempre, não tem muito segredo, tá certo? Se é prótese mecânica em posição mitral, alvo do INR entre 2,5 e 3,5. Posso usar outro anticoagulante? Não. Tá entendendo? Dois não são aprovados para próteses mecânicas. 3, é errado, é risco, é morte. Tá entendendo? Então não dá. Então isso tem que ficar bem claro. Cara. Eu gosto muito de... porque às vezes a gente pega no consultório e assim, eu não julgo, tá entendendo? Porque assim, cardiologia é gigante, é muito amplo, é muito assunto, então assim, ninguém tem obrigação de saber tudo, né? Então assim, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar se atualizando e eu acho que a proposta da gente é justamente essa, entregar essa informação. Então assim, Marevan, acabou, entre 2,5 e 3,5. Se for em posição aórtica, a gente preconiza INR entre 2 e 3. E aí eu puxo um adendo, tá certo? Para eventualmente, se o paciente tiver fibrilação atrial, aí, posição mitral, ele já vai continuar entre 2,5 e 3,5, tá bom? A tendência que a gente orienta em geral ficar mais próximo do 3, 3,5, logicamente. E o paciente que tem estenose aórtica mais fibrilação atrial, ou tem prótese mecânica mais fibrilação atrial, a gente joga o alvo também para 2,5 e 3,5, tá certo? Esse é um ponto da prótese mecânica. Agora, esse paciente, ele colocou uma prótese biológica. Aí, o que a gente faz? Mesma coisa, as diretrizes, a europeia, nós, no Brasil, a gente a gente anda mais lado a lado com a europeia, né? Os americanos, eles são um pouco mais invasivos. Na prótese mecânica, inclusive, de acordo com 3 referências, eu gosto de lembrar, porque você me falou isso há algum tempo atrás, eles gostam de associar o AS mais anticoagulação em todo paciente que tem prótese mecânica, né? Então, assim, a gente tem que ter algumas peculiaridades. O paciente ele tem, por exemplo, doença arterial coronária, e a gente vai individualizar. Mas, enfim, a gente não vai entrar no escopo da live. Voltando para o paciente com prótese biológica. E aí, eu coloquei prótese biológica. O que é que eu faço? Eu anticoagulo, não anticoagulo, eu uso AS.
Enfim, um paciente com prótese biológica em posição aórtica não tem indicação de anticoagular, tá certo? Algumas diretrizes colocam que você pode usar o AS, tá certo? Mas, assim, nível de evidência é baixo. Então, assim, e por que que a gente fala isso? Porque a prótese biológica em posição aórtica, na via aórtica, você tem uma via de alto fluxo, via de saída com pressão naquela via. Então, esse processo evita que você tenha algum processo trombogênico nessa topografia. Então, a gente fica tranquilo. Porém, quando a gente faz uma cirurgia e coloca uma prótese biológica na posição mitral ou tricúspide, né, as câmeras do lado direito, câmeras de baixa pressão, e aí você tem um nível de pressão ali um pouco mais baixo, exposição de fator tecidual, em geral está associado, mesmo que não tenha FA, um átrio esquerdo mais aumentado, enfim, até ele remodelar. Então, é indicativo pelas diretrizes, né, nível de evidência 2A, que você anticoagule por pelo menos 3 meses, que é o tempo de epitelização dessa área aí cruenta. Logicamente, se o paciente, nessas situações de prótese biológica, ele já tem fibrilação atrial, e foi indicado prótese biológica, porque esse paciente ele tem um risco de sangramento, ou porque ele já teve algum evento, e mesmo assim, já anticoagulando, eu não quero submeter ele a um risco de ainda entregar para ele uma prótese mecânica com um nível de anticoagulação maior, e a gente também não vai passear por essas questões, como eu falei já, que são bem individualizadas. Aí não, aí você já anticoagula, se ele já tiver FA, vai anticoagular e ponto final. Mas, enfim, em geral é isso. E, logicamente, para o TAV, né, se você for colocar a prótese, em geral é DAPT, né, você vai usar dupla antiagregação aí por 3 a 6 meses, que até então é o que a gente tem, né, que é importante lembrar que foi tentado utilizar a rivaroxabana, né, no estudo Galileu, só que aí ele foi interrompido precocemente, né, porque não teve um desfecho bacana. Então não teve um desfecho bom, para falar o contrário, né? Então evidência de trombose e tudo, então o trabalho ele teve que ser interrompido, então até prova contrária a gente vai usar TAPT para o TAV. E aí logicamente vão ter várias nuances. O paciente ele tem, acabou de colocar um stent, precisa submeter uma prótese. Aí você vai individualizar cada caso, logicamente de uma maneira geral, tentando avaliar o risco-benefício daquele paciente naquela situação específica entre utilizar AS mais Marevan e por aí vai, ou clopidogrel mais Marevan, e isso aí a gente acaba individualizando caso a caso. No geral, eu acho que é isso do ponto de vista de anticoagulação. Sim, sim. Não, é isso mesmo. O que chama atenção aqui, que a gente pode até trazer, e já puxando o gancho do que o Antônio perguntou para a gente, é que você, então, a princípio, indica dupla de agregação plaquetária no paciente que colocou uma prótese transcatéter. E aqui, quando a gente fala dupla de agregação, eu falo AS e clopidogrel. A gente não usa os outros antiagregantes, usa só AS e clopidogrel. E o prazo é exatamente esse aí que o Manuel falou, 3 a 6 meses, a depender do risco de sangramento desse indivíduo. Okay? Só que nós vemos que, mesmo assim, temos uma série de indivíduos que fazem trombose subclínica, que a gente chama, na literatura internacional, de HALT, onde o indivíduo vai passar por algum tipo de exame de rastreio ou ecocardiografia, ele vai lá e vê que o gradiente subiu, ou vai fazer uma tomografia por outra razão, e você vê que tem uma área hipotenuante já encostada no folheto. Aquilo ali foi visto ser trombose, a maioria subclínica, o indivíduo então não tem sintoma, não faz evento embólico, mas viu-se que dar anticoagulante para esses indivíduos resolve quase que 100% a presença de trombose subclínica. O que a gente faz hoje na prática clínica? O indivíduo fez TAV, está acompanhando com você, subiu muito o gradiente, sua primeira questão é exatamente essa. Esse paciente deve estar fazendo algum tipo de trombose. E aí você anticoagula ele. Qual é a indicação? De guideline que existe em literatura é dar varfarina para esse indivíduo. Você não deveria dar o DOAC para ele. Mas aí também tem um problema, porque o Galileu, que o Manuel acabou de citar, utilizou a rivaroxabana numa subdose, que não é que nós utilizamos para anticoagular os pacientes, qualquer outra razão que seja, por exemplo, FA. Então, naquele cenário, naquela dose, não se mostrou ser uma dose interessante, o tratamento, tanto é que o trabalho demonstrou que teve prejuízo, aumentou a mortalidade. O que é muito interessante é que no dia a dia, tem muito paciente aí que está aí no sistema privado que utiliza DOAC, por exemplo, para FA.
e ele vai ser submetido a um TAV. Esse indivíduo ele continua usando o DOAC, só que ele associa apenas o clopidogrel ao uso do anticoagulante e continua usando. Isso ainda não está presente em guideline. Tá? O que nós vemos é que é uma prática clínica que nós vemos em São Paulo até com uma certa frequência, mas o que nós temos é isso. De guideline, você vai utilizar, quando necessário, a varfarina. Na presença de trombose, a mesma coisa. Se você não resolveu a trombose com a varfarina, aí você está com uma situação muito difícil na sua mão. Porque é um paciente de alto risco cirúrgico, em geral, um idoso extremo, e você tem uma trombose de prótese. Você vai tentar colocar um outro TAV dentro desse TAV, com a presença da trombose, isso aí pode ter embolização e pode ser complicado. Então, você vai indicar para cirurgia convencional abrir e tirar? Geralmente é um paciente que você não quer indicar mais o procedimento convencional. Você fica com a situação de tentar anticoagulá-lo e a sua balança é muito complicada, de risco de sangramento, com a manutenção dessa prótese já com gradiente legal. Você acaba encontrando um caminho de bom senso nesse caminho. Espero que eu tenha conseguido responder aí o que o Antônio perguntou para a gente. Respondendo rapidamente o que o Luiz perguntou aqui, né, ele trouxe um paciente para a gente, que era um indivíduo de 50 a 60 anos, com STS, ou um Euro-score alto. O que a gente faz nesse cenário? Esse cenário a gente tem dois caminhos só. Ou você vai indicar cirurgia convencional, pagando o preço de ter um risco cirúrgico alto, conversando com a família e com o paciente, e se a família e o paciente achar que não vale a pena correr esse risco, o tratamento é paliativo que você vai fazer para ele. Você vai dar apenas medicação para sintoma e ir acompanhando o paciente, mas já sabendo que o desfecho não vai ser legal. Teve uma outra pergunta aqui, como vocês têm utilizado o strain longitudinal na estenose aórtica assintomática? Se auxilia na indicação mais precoce? O Daniel perguntou. É aquilo que o Manuel estava falando, né? Tem alguns outros parâmetros que nós estamos utilizando para tentar estratificar mais cedo esse paciente. Nós sabemos que o ponto de corte que demonstra diferença de prognóstico para o strain longitudinal é menos 18. Quando o indivíduo tem um valor já reduzido disso aí, você sabe que o prognóstico dele é pior. De literatura científica mostrando assim, guideline, você não indica pelo strain. Tem um strain isolado, alterado, você vai indicar? Você não tem autorização de guidelines. Mas faz todo sentido, você está com essa situação na mão, o indivíduo está em queda de strain longitudinal, caiu para menos 12. Você chamar a família, chamar o paciente e explicar. Fala assim, vejam bem, o risco dele evoluir mal pode existir. Já temos alguns sinais que a gente chama incipientes de que esse paciente pode evoluir mal. E sim, você poderia indicar. Não é um documento formal com nível de indicação. Mas, Daniel, eu acho que vale a pena sim. Se você viu que caiu... Complementando aí, Thiago, complementando o Daniel, inclusive no ACC Web Meeting, né? E o Rajmakar, ele fez uma apresentação de um paciente e uma das alterações que ele colocava era o strain longitudinal desse paciente, com estenose aórtica importante, assintomático. Logicamente, é um paciente que tinha outros critérios, que a gente chama de estenose aórtica muito grave, então era uma área valvar de 0,75, que eventualmente, pelas diretrizes, você pode indicar, né? Não é classe 1, mas é classe 2, mas esse paciente assintomático, com estenose aórtica importante, fazendo um gradiente muito alto, na via de saída também um gradiente médio, era de 69 desse paciente, ele tinha um strain de 13, né? Então, você mostrando que o paciente, mesmo assintomático, já com estenose aórtica importante, então o strain foi uma alteração, né, que agregou na decisão, logicamente. Então, assim, é um campo bem fértil para novos estudos. Então, é isso que a gente vem debatendo. Você, inclusive, Thiago, gosta de colocar uma classificação nova, né, pelos estágios, né, porque tem o estágio do 0 ao que mostra hipertrofia ventricular, aumento da massa ventricular indexado para a superfície corpórea, acima de 120 para uma mulher, acima de 140 para o homem, aumento atrial, enfim, até os aumentos de gradiente, hipertensão pulmonar e distensão ventricular direita. Então, existem também essas associações que são alterações também funcionais que a gente pode estar agregando, ressonância, strain, BNP. Então, assim, tem bastante coisa. Mas, como o Thiago falou, não tem nada ainda em guideline para você poder indicar. Mas você tem a oportunidade, logicamente,
E quando a gente fala de strain, é um exame que não tem cobertura pelos convênios ainda. Eu posso estar, não sei se eu estou falando, não sou ecocardiografista, mas até então ele não tem cobertura. Então, em geral, não são todos os pacientes que têm acesso. Mas, logicamente, um paciente que quiser, o paciente assintomático, e você quiser acompanhar esse paciente de uma maneira mais diferenciada, eu, particularmente, agora eu estou pedindo para os meus pacientes, eu quero um eco diferenciado, enfim, aí você vê algumas alterações para você saber o time correto de você estar abordando esse paciente. Tá? Então, eu acho que assim, tem bastante coisa legal aí acerca do tema para a gente estar abordando, e os próximos capítulos aí com certeza serão longos. Respondendo aqui as perguntas, a gente tem os mais próximos 5 minutinhos ainda de live. A Kelly perguntou para a gente aqui se as complicações, né, de acesso coronariano em paciente que foi submetido a TAV. A gente tem uma publicação também já sobre isso no site. Eu vou até depois colocar o link também nos stories para vocês poderem verem. Mas, basicamente, essa é uma situação muito temida, mas pouco encontrada. Realmente existe a preocupação se você vai obstruir o ósseo da coronária com a estrutura do stent, do TAV. É mais comum para quando você faz valve em valve, que aí sim você encosta mais no ósseo da coronária, mas existe a preocupação. Atualmente os devices podem correr esse risco, mas a gente não vê isso muito na prática clínica. Na nossa experiência lá, no nosso serviço público lá, que o Manuel estava com a gente lá nessa época, a gente só teve um caso de todos os 400 e tantos que nós já fizemos. Então, realmente existe o risco, mas ele não é tão grande, tá? O Gabriel perguntou sobre o Popular Trial. Ele, na verdade, ele vê complicações pulmonares, né, de pacientes que foram submetidos a procedimento. Eu acho que não vai trazer grande novidade, não, Gabriel. Eu acho, assim, que provavelmente a gente vai continuar com o mesmo nível de evidência que nós já temos para dupla de agregação nos pacientes e só anticoagular casos individuais que necessitem realmente de uma indicação formal jamais absoluta. O que se tem feito para evitar BRE na SAPIEN, basicamente, é você tentar implantar um pouco mais alto, mas quando a anatomia permite. Se você tiver que implantar baixo, você vai comprimir sistema de condução. Então, é uma questão técnica do implante mesmo do device, né? E evidência em relação a comprovada trombose subclínica de eventos. Então, é baixa, Gustavo. Você tem trombose subclínica, mas a grande maioria não faz evento cerebrovascular, tá? Então, é muito pouca coisa que você tem o indivíduo fez uma trombose e evoluiu com AVC. Isso não é tão comum. A grande maioria é subclínico mesmo. Você trata pensando em performance hemodinâmica do device, tá? E aí, o Hugo Ramadan mandou um abraço pra gente. Eu retribuo esse abraço. O pessoal tudo costindo. Vale muito a pena falar aqui, Manuel, que essa foi a nossa live mais vista até hoje que nós tivemos. Sim, tivemos cara. aqui um pico de 125, exatamente, uma data festiva que trouxe um bom feedback para a gente. A gente vai começar a fazer agora com mais frequência esses estados da arte. Não, e, falar de estenose aórtica, né? E, falar de estenose aórtica para 120 pessoas conhecedoras do tema, logicamente, né? Colegas de instituição, colegas de trabalho, e ter esse feedback positivo, né? De que a gente está transmitindo alguma informação nova, tá discutindo. Eu acho que isso é bem bacana, é bem gratificante. Legal. Queria agradecer o Manuel aí que disponibilizou um tempinho para a gente, agradecer todo mundo que veio acompanhar a live com a gente. Eu vou deixar uma série de links para vocês poderem clicar. Peço para entrar no site. Toda semana a gente tem pelo menos 2 postagens desse tipo de assunto lá no site. Vocês podem entrar, se cadastrar, que vocês podem comentar também e mandar pergunta. Então, sempre que vocês puderem, por favor, mandem perguntas, que para a gente é bom. É bom que abre campo de discussão e a gente consegue melhorar ainda mais a plataforma. Então, Manuel, um grande abraço para você. Tem mais um minutinho aí, se quiser, com as palavras finais. É isso aí, Thiago. Acho que agradecer você sempre pela oportunidade. Eu acho que é sempre um prazer estar compartilhando aí do Devolve Club com você e das postagens e ajudando aí nesse processo de construção contínua. E eu sou um cara falador, né? Então me chamar para uma live é sempre um prazer, né? E falar ainda mais de um assunto que a gente gosta, que a gente está estudando bastante, que a gente está vendo doente todo dia, né? Que a gente está pondo a mão na massa, indicando cirurgia, indicando TAV, indicando cirurgia convencional,
mantendo em tratamento clínico. Atualmente eu tenho alguns octogenários aí beirando os 90 anos que não, no SUS não tem TAB, então também são